Olá, a partir de agora estamos em Conexão Legal. Gostaria de agradecer você aí de casa por você ter enviado pautas para o nosso idc.org.br, ter enviado para o meu e-mail, lp@leandropinto.us. Para você que participou do nosso instituto, meu muito obrigado. E fica aqui o meu convite. Ingresse lá no nosso site, mande um e-mail, ingresse lá no nosso Twitter, inclusive nós estamos com mais de 8 mil seguidores no Twitter, meu muito obrigado a você aí de casa. Nosso Twitter é o @leandropinto_. Então participe conosco, ingresse lá no nosso Twitter. O nosso instituto está sempre sorteando livros, fazendo palestras, tem agora o nosso fórum. Então esteja conosco, vai estar muito bem acompanhado, pode ter certeza. E o livro da semana é do Robert Vickers. Aliás, é um livro que eu fiquei até surpreso em ler, porque ele traça um perfil psicológico do povo chinês e tenta explicar um pouquinho aí do ponto de vista histórico, e esse é um livro histórico, ele não é um romance, ele não tem essa ideia, ele é um livro meramente histórico, que traça aí uma ideia de por que a China cresceu tanto, ou melhor, até o compromisso dele não é o porquê da China ter crescido ou não ter crescido, mas efetivamente traçar um perfil sobre o povo chinês, sobre os governos e tentar analisar um pouquinho mais o que é esse grande, imenso país e essa grande muralha, né? Porque a China hoje é uma grande muralha para todos nós, tanto culturalmente como até do ponto de vista econômico, cresce há mais de 30 anos a taxas jamais vistas na nossa sociedade e o Vickers tenta fazer essa análise, aliás, uma análise muito inteligente, e eu indico você aí de casa, uma análise histórica, que é esse aqui, inclusive o compromisso do IDC, a questão histórica independente do vencedor, meramente verdadeira. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aliás, eu fico aqui meu agradecimento público ao Dr. Daniel Carnio, bom dia. Bom dia, Leandro. Que vem sempre ao nosso programa, sempre está dedicando aí o seu tempo ao nosso programa para levar você de casa um pouquinho mais sobre o direito, um pouquinho mais sobre as normas que regulam em nosso país. Nós vamos falar sobre as ações. Inclusive, me permita aqui, o Dr. Daniel Carnio tem um livro sobre ações coletivas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Não só sobre o livro, mas ações de forma geral. Dr. Daniel, o pessoal aí de casa, eu acho que a gente precisa começar dizendo que é uma ação coletiva, né? Sim. Vejam, a nossa mentalidade é do processo individual. É o processo de um contra o outro. Porque na formação da nossa sociedade, as relações eram relações individuais. Eu tinha um problema com alguém me deve um dinheiro, alguém me causou um dano e eu vou buscar a reparação através de um processo individual. Todavia, a sociedade foi evoluindo e nós passamos a ser uma sociedade de massas. Então, as lides atualmente não são mais lides de um contra o outro. As lides hoje são lides globalizadas. Tudo hoje em dia é globalizado porque nós vivemos em uma sociedade de massa. Então, só para que você tenha um exemplo dessa mudança. Antigamente, quem construía uma cadeira era um artesão. Ele construía 2, 3, 4 cadeiras num mês. Se uma delas saísse com defeito, uma pessoa iria se sentar, iria cair e iria sofrer algum tipo de dano. Então, o processo individual resolve bem essa questão. Hoje em dia, nós temos uma indústria que produz em série milhares de cadeiras. Se um lote sai com defeito, são milhares de cadeiras com defeitos que serão vendidas no Brasil inteiro ou no mundo todo e milhares de pessoas sofrerão um dano. A maior prova são os recalls, né? Então veja que o processo individual passou a não dar mais respostas para esse tipo de problema, para esse tipo de lead. Em razão disso é que surgiu o processo coletivo, que é um processo mais adequado para a resolução de conflitos em uma sociedade de massa. E até o poder das corporações em relação ao individual, exatamente, né? Que fica fora, não existe uma baliza para isso. Quer ver? Olha só, é uma questão de custo-benefício. Imagine que uma pessoa que comprou essa cadeira caiu e se machucou. Ela teve um prejuízo, mas não é um prejuízo que justifique uma ação dela contra a empresa. O custo-benefício não compensa, ela vai gastar mais para mover essa ação do que o benefício que ela vai conseguir com essa ação. E não vai entrar com essa ação. Só que esse vai ser o raciocínio de milhares de vítimas. E o que vai acontecer com essa empresa que está lesando a sociedade? Vai ficar ilesa. Essa empresa não vai sofrer nenhuma punição porque individualmente não compensa que nenhuma vítima entre com uma ação.
Mas um colegitimado legal forte poderia entrar com uma ação coletiva buscando a reparação das vítimas, que é o que faz, por exemplo, o Ministério Público, através das ações civis públicas, que é o que faz, por exemplo, essas associações de defesa do consumidor, que são entidades estruturadas e fortes e que têm condições de buscar uma reparação a essas vítimas todas e, ao mesmo tempo, buscar uma punição para uma empresa que causa um dano social, embora pulverizado, de grande monta. E até evitar que isso ocorra novamente. Exatamente. Adequar a conduta da empresa a essa situação. Sim. Hoje, para quem está assistindo o nosso programa, qual é a melhor forma de se ver representado por essas entidades? É procurando essas entidades de forma prática ou não? Por exemplo, o PROCON seria um bom exemplo disso. Né? Não há necessidade de que, por exemplo, no caso do consumidor, de que ele pertença a alguma associação, né? Essas entidades que são criadas justamente para a defesa desse tipo de interesse, elas vão mover essas ações independentemente do consumidor estar ou não afiliado a ela, e a decisão que for proferida nesse processo é uma decisão que vai beneficiar a todos os integrantes daquela categoria e não só aos membros daquela associação. Então, por exemplo, nessa questão aí da cadeira que se quebrou, todas as vítimas do evento serão beneficiadas pela indenização. E não só, eventualmente, as vítimas que pertençam àquela entidade que ajuizou a ação. Sim. Então, Daniel, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ok. Você aí de casa, não se esqueça, continue conosco em Conexão Legal. E ingresse lá no nosso site idc.org.br e concorra ao livro da semana. Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria de lembrar você de casa que o livro da semana é Scramble for China e ele trata um pouquinho de como o povo chinês conseguiu se organizar para essa maravilha em tese, né, do ponto de vista econômico, financeiro, é uma maravilha, do ponto de vista social, nem tanto. E esse livro aqui do Brickers, ele trata um pouquinho disso, inclusive trata também das questões sociais na China. As questões sociais trazidas pelo desenvolvimento. Fala um pouquinho da quantidade de pessoas que vivem no campo. Então eu indico aqui o livro para vocês. E esse livro vai ser sorteado, vai ser abrir um sorteio no final do mês. Então ingresse lá no idc.org.br e concorra ao livro. E digo aqui, eu vou fazer um sorteio especial. As pessoas que aderiram ao nosso Twitter, o @LeandroPinto, _ e mandarem as mensagens pedindo o livro, nós vamos fazer um outro sorteio, nós vamos disponibilizar um segundo livro. Então ingresse lá no nosso Twitter e participe do concurso. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o juiz Daniel Carnio e estamos falando um pouquinho sobre ações coletivas. E no bloco anterior ele explicava que as ações coletivas você não é necessariamente parte no processo, embora você seja parte no dano. E você pode ir lá procurar, em caso da ação ser julgada procedente, você se beneficia também da ação. Como é feito esse beneficiamento? Como uma pessoa de casa, por exemplo, que teve um caso de recall no carro ou até mesmo um outro produto qualquer, que foi alvo de uma ação na justiça, pode se beneficiar daquela ação, doutor? Bom, havendo uma ação civil pública e existindo já uma condenação judicial, aquela pessoa que foi vítima daquele evento poderá fazer a liquidação do seu prejuízo, né, através de um pedido que é feito ao juiz do processo. Então é bastante simples. Essa pessoa, representada por um advogado, deve fazer uma petição dizendo: juiz, eu sou vítima desse evento e, portanto, tenho direito de receber a indenização. E o meu prejuízo individual foi esse. O juiz, então, vai fazer a definição deste valor individual
e aí a empresa que foi condenada a fazer esse pagamento terá de fazer efetivamente o depósito em favor desta vítima. Se não o fizer, o processo segue com uma execução. Sim. Então, vamos dizer aqui para o pessoal. A empresa, então, ela é condenada em duas possibilidades. Primeiro, uma regra de geral, que ela vai ser condenada a uma multa, não é isso, doutor? Normalmente, pelo menos, ela é condenada numa multa de forma geral, que é uma multa revertida em prol da associação, ou, às vezes, em prol de alguma entidade que reverta isso, e uma multa específica para aquela pessoa que teve o dano. Funciona mais ou menos assim. Existem dois tipos de condenação. Uma condenação fluida, chamada de fluid recovery, e uma condenação específica, individual para cada vítima, né? Muitas vezes acontece do juiz condenar uma empresa a pagar a todas as vítimas do evento, e essas vítimas individualmente não comparecem. Não se manifestam. Às vezes não sabem, não têm conhecimento, não é da nossa cultura ainda o processo coletivo. E se ninguém comparece, ou se as vítimas não comparecem em número importante, o que aconteceria em relação à empresa que foi condenada? Ela ficaria numa boa, porque ela causou o dano e não teria efetivamente que pagar muito dinheiro, porque poucas pessoas vieram pedir a indenização. Nesse caso, a associação autora da ação ou o próprio Ministério Público pode requerer que o juiz estabeleça uma condenação fluida, uma fluid recovery, que é um valor que não vai para nenhuma vítima especificamente, vai para um fundo de reparação desses direitos difusos lesados. Então, se há um dano ao consumidor, vai para um fundo de reparação de direitos do consumidor. E esse dinheiro acaba sendo utilizado, por exemplo, em campanhas publicitárias de conscientização, ou então na reparação do dano difuso efetivamente causado. Isso para que, por um lado, o dano seja efetivamente indenizado e, por outro, para que a empresa causadora desse dano não fique sem uma punição efetiva. Uhum. Doutor, vamos falar um pouquinho, o meio ambiente está muito em voga. Essas ações coletivas com referência ao meio ambiente, elas são ainda muito raras, né? Mas a gente precisa mudar essa cultura, não? Exato. Como eu disse, o processo coletivo ele é relativamente novo, ele é um processo que dá respostas a um tipo de lide que é uma lide típica desse nosso século, né? No século passado as relações eram diferentes, então a gente ainda não está muito acostumado com isso. Mas nós temos uma entidade que tem vocação constitucional para fazer isso, que é o Ministério Público. Então, hoje, o principal autor de ações civis públicas é o Ministério Público. Primeiro, porque ele tem vocação institucional para isso, foi criado também para isso. Segundo, porque ele tem à sua disposição um instrumento valioso de investigação prévia, que é o inquérito civil, que os outros autores de ação civil pública não têm. E a titularidade, efetivamente. Exato. Então, ele é o principal defensor desses direitos difusos hoje através dessas ações. Mas eu tenho percebido, Leandro, um crescimento considerável desse tipo de ação sendo movida por associações criadas especialmente para a defesa desse tipo de interesse. A sociedade civil está se organizando e começando a tomar as rédeas da defesa desses interesses, o que é excelente, o que é muito bom. É sinal de amadurecimento democrático da nossa sociedade brasileira. Sem dúvida. E nós precisamos amadurecer ainda mais, né? Sim. Aliás, até porque nós aqui no Instituto, preocupados efetivamente com esses procedimentos e preocupados até com não só com o procedimento, mas o que reverbera desse procedimento, nós chamamos o professor Daniel Carne para essa aula importante. Você aí de casa, continue conosco com Conexão Legal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Mas lembre aí, idc.org.br, ingresse lá, faça o seu cadastro e concorra ao livro da semana. E também ingresse no nosso Twitter, que você também pode concorrer ao segundo livro. Até o próximo bloco. Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria de lembrar você aí de casa que o livro da semana é o The Scramble for China, e o autor, esse Robert Vickers, ele foi muito feliz nesse livro, principalmente quando ele fez a menção, ele traçou um perfil
do povo chinês. Então, eu indico esse livro aí para leitura e também nós iremos fazer o sorteio desse livro no final do mês como o livro da semana. Então, ingresse aí no idc.org.br, mande um e-mail no lp@leandropinto.us e participe do nosso sorteio. Esse livro especificamente, nós vamos fazer um sorteio de um segundo livro, dada a importância dessa obra. Então, você aí de casa, ingresse lá no nosso Twitter, o @leandropinto_, presta atenção lá, é o underline no final, se cadastre, comece a seguir esse Twitter, que é o meu Twitter, e mande uma mensagem para mim dizendo que você quer concorrer ao livro do Bickers, tá? Esse livro aqui especificamente. Entre essas pessoas que enviarem essas mensagens, eu vou fazer um sorteio aqui no Instituto, vamos fazer um sorteio, e esse sorteio vai gerar aí um ganhador, que vai ser publicado inclusive no nosso Twitter. Então, fique aqui com a gente no nosso Twitter, que isso é muito importante. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Daniel Carne e estamos falando um pouquinho sobre ações coletivas. A questão das ações coletivas, elas são imensamente importantes no Brasil e em todo o globo. E eu queria ouvir um pouquinho do professor Daniel Carne a origem das ações coletivas, onde foi que elas se originaram, em que parte do planeta, e como essa legislação foi importante para aquele local, que reverberou de tal forma que nós aqui no Brasil adotássemos também esse perfil. Doutor Daniel, qual é a origem das ações coletivas? Bom, as ações coletivas, elas têm origem no direito da common law, né? Começou na Inglaterra, né? Reino Unido, e teve o seu principal desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Primeiro, por conta do modelo de direito da common law, que favorece esse tipo de desenvolvimento. Foi um desenvolvimento basicamente jurisprudencial, né? As ações coletivas, elas não surgiram através de uma lei que as criassem, elas surgiram através da prática dos tribunais, né? Como uma forma... Essa ideia de criação de norma, a gente tem no Brasil uma ideia equivocada de criação de norma, né? A norma não se cria somente pela lei, né? Aliás, pelo contrário, né? Às vezes a gente cria uma lei e ninguém cumpre e a norma não se estabelece. A lei não é a única fonte de direito, né? No sistema da civil law, que é o sistema do direito posto, como é o nosso, a lei ainda tem um status de principal fonte do direito, mas não é a única, né? A jurisprudência também é fonte de direito, os costumes também são fonte de direito, e muitas vezes você criar uma lei que esteja em desacordo com o direito consuetudinário, com né? tudo mais, essa lei, como a gente diz, não pega, né? É uma lei que fica lá no papel, mas ninguém dá bola, ninguém cumpre, né? Daí cabe ao legislador ter o bom senso. Adequar, né? A lei à realidade, né? A lei deve estar adequada à realidade e não o contrário. Não o contrário. Né? E como lá, é prático. Exato. E lá nos Estados Unidos é muito assim, porque lá a principal fonte de direito ainda é o costume, ainda é a jurisprudência, os julgamentos dos casos segundo as regras que eles entendem que são adequadas. E o surgimento das ações coletivas teve origem nisso daí, né? No dia a dia dos tribunais, como uma forma de tentar contornar uma exigência legal de que todas as vítimas de um determinado evento estivessem no processo para julgamento daquele processo. Então, para evitar esse tipo de coisa, que acabava inviabilizando muitas vezes o julgamento de uma questão, se criou a possibilidade de uma única pessoa ou uma única entidade mover uma ação que beneficiasse a todas as vítimas do evento, mesmo que não estivessem ali figurando forma no direta, processo, né? Como parte. Exatamente. E o Brasil acabou importando esse modelo de processo. Na verdade, a gente já tem alguns tipos de ações coletivas já bem antigas no Brasil, e eu poderia citar, por exemplo, a ação popular. A ação popular é um modelo de ação coletiva que nós temos aí já há mais de meio século, né, existente no Brasil. Mas o principal desenvolvimento da ação coletiva no Brasil surgiu com a Lei de Ação Civil Pública, que é de 1985, e com o Código de Defesa do Consumidor. Essas duas leis são as leis que formam o arcabouço principal e que regulam de maneira principal as ações coletivas aqui no Brasil. Doutor Daniel, quando
quando o Brasil quando o legislador brasileiro percebeu a necessidade, não digo da importação, mas a necessidade da representação desse tipo de procedimento no direito brasileiro, ele não poderia, por exemplo, ter trazido alguns institutos usados nos Estados Unidos, como a ideia de uma pessoa poder iniciar a ação e essa pessoa e os demais serem intimados ou até mesmo chamados ao processo para que respondam, porque a questão hoje das ações coletivas, eu acho que aí fica até uma crítica, é a ideia de você necessitar de uma associação ou até mesmo do Ministério Público, que bem ou mal vai depender muito daquele promotor que é o responsável pelos danos coletivos. Se ele entende que aqueles danos sejam efetivos para a coletividade ou não. Então, isso é uma questão um pouco complicada ainda, né? Esse tipo essa adoção parcial do modelo norte-americano não deveria ter sido de uma forma mais expressa, até para uma questão democrática? Veja, nos Estados Unidos, o cidadão ele tem legitimidade para ajuizar uma ação coletiva. Mas lá, o juiz ele tem o poder de fazer uma análise prévia da representatividade desse cidadão em relação ao direito que ele está pleiteando. Aqui no Brasil, o que aconteceu? A experiência brasileira com a ação popular e o uso político e desvirtuado das ações populares, especialmente em épocas de eleição, fez com que o nosso legislador optasse por não dar ao cidadão a legitimidade para entrar com uma ação coletiva. Pensando da seguinte forma, o cidadão individual, ele é suscetível a pressões, ele é suscetível de manipulação muito mais facilmente do que uma entidade organizada para a defesa desse tipo de interesse. Então, para evitar que essas ações coletivas tivessem um uso político, e as consequências dessas ações coletivas são gravíssimas, porque são ações que muitas vezes atingem a toda a população ou a grupos grandes, né, de pessoas e categorias. Para evitar que elas tivessem um uso desvirtuado, o legislador brasileiro optou por não dar ao cidadão individualmente considerado legitimidade para isso. Só deu legitimidade para esse tipo de ação a entidades que são organizadas e, portanto, menos suscetíveis, embora não insuscetíveis, mas menos suscetíveis a esse tipo de pressão. Essa foi a ideia. Mas essa opção, ela sofre críticas no Brasil, e uma delas foi a que você acabou de fazer, né? Que seria mais democrático que se desse ao cidadão também a possibilidade de fazer isso. Mas se a gente fizer isso, tem que dar ao juiz também a possibilidade de fazer uma análise da representatividade adequada, justamente para poder filtrar o uso indevido desse tipo de ação. Poder identificar pressões ou não, advindas dessa pessoa. Por que esse cidadão está movendo essa ação? Qual é a relação que ele tem com esse direito que ele está pleiteando? Qual é a relevância do pedido? Né? E o juiz não tem essa possibilidade no sistema brasileiro, mas tem nos Estados Unidos. Mas sabia que lá nos Estados Unidos também há uma crítica muito grande ao fato do indivíduo ter a legitimidade. Lá há uma pressão muito grande para se retirar a legitimidade do cidadão, né? Justamente porque lá eles acabam dizendo e criticando essa situação no seguinte sentido. Eles dizem que todo o poder da ação coletiva ficou nas mãos dos advogados e não do cidadão, porque o advogado é quem tem a capacidade de identificar os interesses que possam ser tutelados e que tenham alguma repercussão econômica para ele, e é ele, em última análise, quem vai custear o processo, Sim. porque o cidadão individualmente considerado não tem condições para isso. Sim, até pela própria estrutura processual, a processualística nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. Sim, sistema E muito os custos diferente. são muito maiores com peritagem, esse tipo de coisa. Sim. Doutor Daniel, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui e fica aqui o convite para uma próxima vez, um próximo assunto. Aliás, as suas aulas aqui são maravilhosas. Muito obrigado, Leandro. Fico muito feliz de participar do seu programa. Obrigado. Não, meu programa não, nosso programa. Obrigado. Você aí continue em Conexão Legal, meu muito obrigado por ter estado conosco e você pode rever todos os nossos programas no YouTube ou no idc.org.br. Tenha uma ótima semana, até a próxima semana em Conexão Legal.